mundo falou, fica difícil para a gente aqui, sabe? Sou muito prazer, sou de Brasília, é, sou casado com uma enfermeira, então em casa também não tenho paz com saúde, eu escuto muita coisa. Sou pai de duas meninas, a Isis, de 1 ano e 8 meses, e a Liz, que foi morar no céu. E mexo com o mercado de saúde há 12 anos, já fiz muita fusão, muita aquisição, mais de 2 bi em reais. Já vi muita coisa, 400 fusões, 5 mil clientes atendidos, e a gente faz parte de um ecossistema em Brasília com mais de 110 funcionários. E a gente tem um banco, a gente tem um fundo, a gente tem uma consultoria em M&A, e todas essas empresas, contabilidade, tributário, tem muita coisa lá. E todas essas empresas têm um braço específico na saúde, então a gente fala de saúde o tempo inteiro. E aí me deram essa missão de como ser assertivo. E um pouco no meu currículo, a foto, Instagram, e esse aqui é o pessoal, então tem uma certa enganação assim. Mas algumas marcas que a gente já passou ali, algumas marcas grandes, algumas marcas pequenas. É, fizemos a maior aquisição de Brasília, na oftalmologia, em hospitais, então a gente fez alguns negócios bem interessantes, sim. Então, o que eu quis fazer? A nossa empresa chama Equity SA, então quem puder, quiser também seguir nas redes. Eu fiquei pensando, indo direto ao ponto, eu fiquei pensando em como resumir os nossos problemas na saúde. E eu pensei em 3 indicadores básicos. Se você se considerar esses 3 indicadores, você vai ter muito problema. Pode confiar em mim. Já fui diretor do hospital também, diretor financeiro, né? Ali ficou um pouco ruim, mas basicamente, ticket médio, taxa de conversão e taxa de ocupação. Esses 3 cenários vai te dar muita dor de cabeça. Com certeza, o dia inteiro, todo dia. Por quê? Na minha visão, eu acredito, sinceramente, em gestão baseada em valor. Eu acredito em perpetuidade. Eu acredito que empresas devem ser maiores do que seus donos. Eu acredito que a instituição deve ser mais impactante para a sociedade do que a gente para a sociedade. Entende a lógica? Então, se isso... E valor não é preço, é valor. Qual é o meu valor para a empresa? E qual é o valor da minha empresa para a sociedade? Esses 3 indicadores, na minha visão, eles vão te impulsionar a criar valor. Isso é um case real de um histórico de valuation de uma empresa que a gente acompanha. A gente acompanha empresas que a gente chama Projeto Caminhada, a gente impulsiona que a empresa aumente seu valor de equity, focando principalmente nesses 3 indicadores, porque esses 3 indicadores têm donos, tá bom? Só para falar que esse aqui é o valor de equity da empresa. Dá o case real. Visão Oftalmologia, em Brasília, era a maior oftalmologia de Brasília ainda que não tinha dono. O Marcelo, que é um cara novo, herdou a empresa, é um cara muito inteligente, não era médico, e depois de 20 anos na gestão da empresa, ele me convidou para fazer o processo de venda. A gente fez. Rapaz, tem que ter curso para abrir isso aqui, tem Sebrae em cima. E aí, o Marcelo acabou virando meu sócio na Equity. Mas a história é um pouco mais interessante do que ter um sócio, que é o seguinte: a gente fez o primeiro valuation dele. São dados públicos, que comprou foi a Opt, então vocês podem entrar no site da Opt, que é do Pátria, e vocês vão ver esse case lá. Quando a gente fez o valuation, a gente avaliou a empresa em 70 milhões de reais. 9 unidades em Brasília. Nosso método, ele consiste no seguinte: Marcelo, se você caminhar comigo, eu posso te dar razões de você não querer vender essa empresa. Você é um cara novo, você é da minha idade. Engraçado que a gente vai ficando mais velho, e os 40 agora a gente fica novo, né? Então, antes era... você é da minha idade, eu acho que você ainda tem uma trajetória boa aí pela frente, cara. Deixa eu avaliar a tua empresa e eu vou te dar um caminho de você não vender essa empresa. E não por nada, vender não é algo prazeroso. Quando junta advogado, auditor numa mesma sala,
as conversas não são tão agradáveis como vocês imaginam. A gente fez essa venda, mas eu projetei como a empresa poderia ser melhor no futuro. Números falando. Tá? Faz isso, cara. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Falei, vamos fazer, mas vamos vender? Tá bom, por quê? Ele não fez sucessão e ele não é médico. Tá bom. Então a gente, em 18 meses, saiu de 70 milhões e vendemos para a mesma Opti por 120 milhões. Mas ele tinha a opção de não vender. Entende o que eu quero dizer? Isso é gestão baseada em valor. É você valorizar o seu ativo. Botou mais dinheiro no bolso, a gente acabou ficando muito amigo e virando sócio. Esses 3 indicadores que eu falei, ticket médio, taxa de conversão, taxa de ocupação, eles têm dono dentro do hospital. Mas o dono principal é meio clichê que eu vou falar, mas assim, o paciente no centro do cuidado e tal. E todo mundo já esgotou esse assunto aqui hoje. Mas eu queria te falar uma coisa. Seja ambicioso, seja doentio com pesquisa de satisfação do seu cliente. Isso não é clichê. E eu vou te falar por que isso é inteligente. É uma cola, né? Ele está falando que ele está gostando, ele está falando que ele não está gostando. Com 2 QIs, você consegue olhar, fazer estatística e determinar se você vai melhorar ou não a sua empresa. Então, assim, ouvir reclamações é um privilégio, porque a maioria simplesmente vai embora. Perfeito? Defenda a sua instituição. Faça evidências. O paciente caiu, faça evidência. O paciente elogiou, faça evidência. A comida é ruim, faça evidência. É uma cola. Meu Deus, é uma resposta. Eu estou aqui gastando meu dinheiro e não gostei disso. Muito obrigado. Vou melhorar. Se você... Espero que não volte, porque a gente está falando de hospital. Mas se você voltar, essa situação não vai mais ocorrer. Isso fideliza, isso dá perpetuidade. A perpetuidade é mais importante do que o faturamento. Um modelo que tenha previsibilidade de longo alcance, ele é melhor para a precificação. E, de novo, você precisa entender que você não quer vender a empresa, mas você quer uma empresa melhor para você, financeiramente falando. Eu olho assim algumas notícias e aí eu saio do mercado de saúde, a gente vê lá, Apple vale 3 trilhões, vale o PIB do Brasil. Eu tenho certeza que o sócio majoritário da Apple não quer vender a Apple, mas ele quer saber quanto vale a empresa dele. Concorda comigo? Porque o efeito ao longo do tempo é valorizar a minha ação, é valorizar o meu empenho, sacrifício, dor, ficar longe de casa, longe de família. É isso, né? É uma cola. Então seja ambicioso com isso. Esse cara, o que o cliente te dá? Daqueles 3 indicadores. Ele tem ticket médio, a gente tem ocupação, a gente tem conversão. Ele te dá a ocupação. Se ele não estiver lá, você não fatura. É simples assim a conta. Né? Se ele não estiver lá dentro. Então trate o cliente assim, meu Deus, por favor, me desculpa, mas eu vou melhorar. E dê evidência que vai melhorar. Uma coisa que me irrita também irrita assim, né? Minha mãe teve câncer. Está bem, está viva, está tudo bem. E aí, o tratamento foi ótimo, tudo maravilhoso, pesquisa essa são maravilhosa. Ela está há 6 anos sem câncer, graças a Deus. A gente nunca recebeu uma ligação, sabe? Oi, Débora, tudo bem? Nada. Então, assim, a fidelização vai além do D+1. E é uma ligação que te faz toda a diferença. É uma ligação por ano, seu aniversário, sabe? É uma lógica simples. A gente liga para cobrar, a gente liga para o cara que não pagou, a gente liga para o médico que não veio, a gente liga para o funcionário que faltou e a gente não liga para quem paga a conta. Olha que interessante, não é? Médicos, o doutor foi bem pontual ali, o médico voltar ao protagonismo da saúde. Não vou entrar nesse mérito, eu acho que ele é mais polêmico do que a gente tem tempo aqui para tratar, mas o médico é seu parceiro. E ele é o seu cliente, ele não é um prestador de serviço. Então ele deve ser tratado com a mesma importância que seu primeiro cliente. Nos problemas que ele tem para resolver. Tá? O que o médico resolve naqueles 3 indicadores que a gente falou? O principal deles. A
conversão. Faz a consulta, trata o paciente, vamos para a internação, vamos para a cirurgia, vamos para o exame, vamos para casa. Ele trata da conversão. E aí o médico é muito cobrado, principalmente nós que acompanhamos, em muitos casos, o processo de fusão e aquisições, né? E aí ele é cobrado demais, aí você não dá ferramenta para ele, porque ele vira um caixa eletrônico, né? Se ele pesar a mão, aumenta o faturamento, que aumenta o meu EBITDA, que aumenta o meu valor, vou vender melhor. E você empurra toda essa pressão no médico. E isso tem impactos em decisões clínicas. Você pode forçar o médico a errar, você pode forçar o médico a criar uma glosa, você pode forçar o médico a criar um processo judicial, e aí você começa a perder valor na sua empresa. Então, a pressão deve ser da maneira certa, ética, produzível. A gente só não pode perder as oportunidades certas. Isso que eu quero dizer. E essas oportunidades, elas são feitas com tecnologias, né, para facilitar. Então, você, médico, tem que converter, tem que analisar melhor o paciente. A gente está deixando um cara com CA positivo ir embora. A gente está deixando um cara que fez a consulta aqui fazer cirurgia em outro hospital. Esses problemas que a gente escuta todos os dias. Mas você empilha ele de administrativo, você empilha ele de problemas e você não dá uma solução que ele possa ganhar velocidade para fazer isso. Então, assim, o paciente está cara a cara, fronte a fronte, one on one, como está na moda. Na minha área de finanças, parece que não falar um termo em inglês, parece que você não é bem da área, né? Então, você está ali com o paciente, mas ele não dá tempo, ele tá sobrecarregado de problemas. Que você mesmo deu para ele, e você não deixa ele fazer o principal, que é cuidar do paciente e fazer a conversão correta. Encher o UTI do jeito certo, não dar alta antes da hora. Eu estava conversando com um amigo lá fora, né? E a gente estava falando, rapaz, o médico quando vai tirar férias, o hospital fica vazio junto, nunca entendi isso. Ele tira férias, dá alta para todo mundo. Chega Natal, ninguém fica doente. A UTI está vazia. Então, assim, existe o controle certo de fazer as coisas darem certo. Mas trate o seu médico como cliente. Portanto, seja doentio com pesquisa de clima, seja doentio com pesquisa de satisfação, porque o médico também traz receita. Ele é um custo, se a gente olhar pela contabilidade, né? Faturamento, impostos, horas médicos, receita líquida. Sequência natural. Mas se você tratá-lo como um cliente, satisfazer o que ele precisa, ele vai ser de fato um cliente, vai te dar dinheiro, vai te dar receita, e aí a gente está falando só de dinheiro, a gente está falando de perpetuidade. Perfeito até aqui? Plano de saúde, precisa falar muito, né? Mas plano de saúde também é o seu principal cliente, é o que paga a fatura no final das contas, é o que também deixa de pagar, às vezes é o que faz a glosa, às vezes com certeza. E aí tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, que é assim, quem faz relacionamento com convênio normalmente no seu hospital? Já para pensar nisso? É o diretor comercial. Óbvio, né? Comercial trata com comercial. Só que muitas vezes o diretor comercial ele parece mais, e eu não quero dar nomes, mas assim, ele parece mais um pedinte, né? Rapaz, tem que aumentar meu preço, rapaz, você tem que liberar minhas faturas. E fica assim, meu Deus, quando eu vou nessas reuniões, né? E ninguém leva para o convênio a ideia de um cliente. Cara, você gastou 10 milhões comigo esse mês, mas eu evitei esse custo, eu evitei esse custo, eu evitei essa internação, deixei de gastar isso. Era para você gastar comigo 20, mas eu consegui fazer 10. Estava dentro da minha casa 20. Só que pela parceria eu fiz 10, que é o certo. Se você fala isso, e for verdade, e você tiver como provar, esse cara vira teu cliente certo. E aí é a estratégia que eu sempre uso nos hospitais e clínicas que eu faço consultoria e faço aquisições e faço intermediações. Um médico traz cliente? Traz. O marketing traz cliente direto? Traz. Esses dois juntos conseguem encher teu hospital? Quem consegue encher teu hospital? Convênio.
Não é simples assim? Agora imagina, eu sei que tem Unimedes aqui, mas imagina que não seja uma operação verticalizada, imagina que seja um hospital aberto. Se você tem um convênio e quando vai vender o plano de saúde, ele começa a falar bem do teu hospital. Você concorda comigo que você ganha relevância na sociedade? E é muito melhor do que o médico de banco de dados aparecer no marketing, né? Que não é um médico de verdade, fala, não, nosso hospital é comprometido com a ética, com os valores e com a medicina. Se o cara que vai pagar a conta começar a falar bem de você para o paciente que vai contratar ele, você facilita duas coisas. Você facilita que ele vai te encaminhar e você facilita a venda dele. Entende o que eu estou querendo dizer? É o cara que vai encher teu hospital, é o cara que vai te dar riqueza. Riqueza, sempre que eu falar dinheiro, entenda como perpetuidade. É a continuidade do teu negócio. Tem que pagar a conta de luz, telefone, funcionário, médico, o PME, né? E o convênio ele é responsável pelo indicador ticket médio, quanto eu recebo por cada coisa. Então, se a gente juntar esses três, que é e tratá-los como pacientes, o próprio tratar como cliente, desculpa, o próprio cliente, que é o paciente, o médico e o convênio, você tem a matriz de força para fazer a perpetuidade do teu negócio. Esse é o grande. São os pontos principais que a gente olha quando a gente vai fazer um processo de valuation. E você não precisa vender. Você só precisa fazer que sua empresa valha mais no futuro, cada dia mais. E aí, a revolução tecnológica, é só para contar que assim, não vou chover no molhado, todo mundo aqui deve ter BI, eu imagino, todo mundo deve ter plataforma de decisão rápida, todo mundo deve ter ouvidoria online, call center robotizado, não? Então assim, quem não tem, é bom que tenha, mas a ideia não é essa, a ideia é a fidelidade do dado. Excel aceita tudo, a planilha aceita tudo, o Word aceita tudo, e a gente precisa de decisões no dia a dia muito rápidas. Não dá para esperar daqui a um mês a reunião da diretoria que vai juntar os dados e aquele dado não é mais real. Ou talvez ele seja até pior se a gente fosse medir no tempo. Então, o real time, mas no sentido de acompanhar esses três principais indicadores no dia a dia. Então, quem é gestor, como o colega estava falando antes, a gente se preocupa, a gente acorda de manhã com três problemas para resolver: ocupação, conversão, faturamento. Amanheceu, aí você olhou, aí você toma um café. Entende? É isso que tem que ser o dia a dia de um gestor, mas para quem está preocupado com gestão baseada em valor. Em toda a trajetória que a gente fez, obviamente que a gente tem alguns casos de sucesso, mas a gente tem também alguns casos de insucesso, obviamente, senão a gente não era brasileiro nem empresário. E os casos de insucessos maiores que me marcaram mais é quando a empresa ela não tem nenhum tipo de documento. Nenhum, é, traduzindo, eu fiz a venda de um hospital e misericordiamente eu fiz essa venda porque o cara queria comprar aquele hospital. Mas ele tinha 40 anos de existência, ele não tinha, ele era impossível de ser auditado. Esse foi o lado do auditor. Abstenção de opinião, ausência de opinião, seja como queira. E isso me marcou bastante, que eu falei, mas isso aqui deve ser uma exceção, isso aqui não, pô, vou vender, mas é na sorte. E foi na época que a Dilma abriu as porteiras para investimento estrangeiro no Brasil, o mercado de saúde, antes era fechado, depois foi aberto. Foi nessa época que a gente deu muito certo, primeiro governo Dilma. E aí eu pensei, e a gente avançou o Brasil inteiro atrás de hospitais, de clínicas para fazer operações como essa. E eu achava que esse primeiro caso era meio que isolado ali. E não é verdade. Assim, o Brasil afora a gente encontra, acho que São Paulo vive numa realidade diferente do resto do Brasil. Assim, o resto do Brasil ele é complicado. E isso pode ser uma estratégia de crescimento do seu próprio hospital aqui em São Paulo. Você pode criar sua própria rede. E seja não baseado em valor. Você pode. Já pensou se o Moinhos de Vento quiser invadir o Brasil inteiro? Entende? O hospital referência em tecnologia, andamento de dados.
Ele pode fazer isso com uma aquisição passiva. Eu te coloco no meu guarda-chuva, te embarco tecnologia, tu vai ganhar mais, eu vou ganhar mais, tá tudo certo. Entende o que eu quero dizer? Então, quando você tem um ecossistema de autocontrole, na minha ideia, sempre vão surgir novas oportunidades que não são as evidentes. Existe sempre uma oportunidade acrescida quando você tem uma operação muito redonda. Você pode pensar em verticalizar a lavanderia, que não sei se é um bom negócio, mas você pode pensar em verticalizar o seu CMS, você pode pensar em verticalizar a sua nutrição e esse serviço você prestar para outros hospitais. E tudo isso vai depender se você tem um processo de gestão de crescimento, apesar de você não querer vender a sua empresa. Entende o que eu quero dizer? Então saia do básico, né? Se avante. E a esteira de sucesso, na minha opinião, planejamento e execução, e meio óbvio isso, mas não sei se deve ser só lá na minha empresa que acontece isso, que a gente faz um monte de planejamento que não tira do papel. Acho que é mais lá comigo do que com vocês, porque a gente planeja muito, o papel tá lindo, o PowerPoint tá perfeito, tem diretor pra caramba para tocar a operação, mas não sai. Toda vez que você fizer, e eu acho que só comigo, mas antes de acontecer com vocês, é, eu sugiro que vocês façam um custo de quanto foi fazer aquele planejamento. Para a equipe, diretoria, todo mundo ali pensando. Aí, não, vamos para o hotel, porque a gente faz uma imersão, que lindo. Aí gasta com hotel, gasta com. Gasta e gasta, e aquele negócio ficou na prateleira. Para conseguir a certificação da ONU. Não é assim que acontece? A gente faz aquele planejamento, faz lindo, mas não tem as evidências. É porque nas finanças a gente usa outras palavras que não podem ser reproduzidas aqui. Então, assim, tenham a coragem de executar, tenham a coragem de tirar do papel. E isso é importante. E apesar de todo o resultado não ter sido obtido do que foi planejado, a evidência gera valor. Ou seja, gera valor para a ONU, mas gera valor para a equity. Então, se você quer ter uma empresa que vá valer mais para qualquer decisão no futuro, inclusive para se endividar, hoje faz empréstimos a partir de valuation de empresa, tá? Você até para você financiar, vou financiar minha tomografia, vou financiar meu parque industrial, vou financiar a ampliação do meu centro cirúrgico, enfim. Você pode fazer isso através de valuation. Se você vai valer mais, você pode pegar mais empréstimo com menos taxa. É até um pouco inteligente fazer isso. Monitoramento e ajustes contínuos, tem uma frase que me marcou muito quando eu fui diretor de hospital, que foi o seguinte, era um senhor, ele já estava um pouco mais velho que eu, estava com beirando os 90, e ele falava assim, eu não tenho muito tempo, a gente tem que fazer o tempo virar nosso amigo, sabe? E isso me faz pensar que é monitoramento. A gente tem que ser justo com quem foi certo, a gente tem que ser justo com quem foi errado, entende? Se a empresa não andou, a gente tem que tomar decisões rápidas para ser corrigido em tempo hábil. Porque se você não fizer isso, talvez a sua inadimplência cresça, ninguém está olhando para a inadimplência, ninguém está olhando para a glosa, ninguém está olhando se pagou no horário médico no dia certo, se enfim, ninguém está olhando para essas coisas. Eu estou falando em termos exagerados, que eu sei que não é a realidade de vocês, mas é para a gente trazer para a nossa realidade, se adaptar à nossa realidade. Se a gente não tem coragem de punir, se a gente não tem coragem de parabenizar, a nossa empresa vai perder valor. Então, assim, eu acredito fielmente numa gestão afinada, né? E aí, por isso que a gente planeja, executa, mede e vem para o final, que é focar a sua perpetuidade. Se você não tem o olho que... A minha lógica é assim, nossa empresa tem base em Brasília, base em Salvador, né? Eu espero muito que ela não dependa de mim, em pouquíssimo tempo, sabe? Porque se ela depender de mim, eu não posso morrer. Aí, se eu morrer, eu perco 110 funcionários e deixo meu legado para trás. Eu acho que a gente tem que pensar nisso com muito cuidado, de coração, assim, queria alertar os colegas. As empresas, instituições, os nossos cargos têm que passar, a gente tem que passar, a gente tem que ir embora, e a empresa tem que ser eterna. E isso gera valor de mercado. Eu estou falando muito sério, assim, isso gera valor para investidores. Eu não quero vender, traga um investidor.
Traga um investidor para você avançar mais rápido. Traga um banco parceiro, mas tenha valor na sua empresa. Olhe para o seu valor todos os dias, né? É um método que eu garanto que ele não vai deixar você entediado, com certeza. Porque todo dia, se você olhar só para aqueles três indicadores, que é ticket médio, taxa de conversão e taxa de ocupação, você vai ter um dia muito agitado, com certeza, e uma semana agitada, e meses agitados, mas você vai estar trabalhando para que a sua empresa seja eterna. Esse é o nosso recado. Muito obrigado e fica à disposição.